Keyframes, você sabe utilizar? Esses movimentos de câmera para frente, para trás, para o lado, girando, ou esses textos que aparecem na tela, animação de objetos, todos esses efeitos são feitos com os Keyframes. Nossa, todos esses efeitos são feitos. Vai assim mesmo. Eu sou o Will Fernandes, locutor publicitário e videomaker, e espero que essas dicas te ajudem a melhorar a edição dos seus vídeos. Bora lá! E para começar o nosso vídeo sobre animação de keyframes, eu vou utilizar a própria abertura desse tutorial. Então eu vou pegar aqui todos os elementos que eu fiz uma animação e vamos refazer para você entender como funciona o processo, tá? Vamos começar com uma animação de escala. Eu quero fazer com que esse texto aqui, que aparece na tela, esse keyframes, quadro, chave, eu quero fazer uma animação de escala. Ele começa pequenininho e aumenta aqui para a tela e depois diminui. Para fazer essa animação de escala, eu vou aqui na aba Effects Control, lembrando que essa aba Effects Control ela serve para você animar qualquer coisa que esteja aqui na timeline, seja um efeito de cor, seja um vídeo, um áudio, tudo você pode utilizar os keyframes aqui pela aba Effects Control. Vamos começar então com o efeito de escala. Eu já tenho a animação pronta, mas eu vou apagar e vou fazer novamente para você entender. Eu apaguei aqui o efeito, desabilitei o keyframe e vamos começar do zero. Esse texto eu criei utilizando a ferramenta aqui, a texto, e depois editei usando a aba Essential Graphics. Quando você clica em cima, todas as configurações já aparecem aqui ao lado. Para animar, eu clico em cima, venho aqui em Effects Control. Como nós queremos fazer uma animação de escala, eu vou clicar no reloginho aqui no keyframe de escala, ele já vai criar um keyframe aqui, exatamente na posição que o meu vídeo está agora. Eu vou puxar um pouquinho para frente, porque eu quero que ele apareça na tela, então eu puxo o meu cursor um pouco aqui para trás, tá? Lembrando que esse cursor, ele controla, é a mesma coisa aqui da timeline, perceba que os dois mexem, a diferença é que aqui eu tenho a timeline completa, e aqui em cima eu tenho apenas a timeline, a linha do tempo do meu objeto que eu quero animar. Mas é só para vocês entenderem. Então eu pego o meu cursor, arrasto um pouquinho para trás e eu posso tanto com o botão esquerdo puxar para zero, como também digitar zero aqui no valor de escala. E o Premiere vai criar uma interpolação desses keyframes, fazendo o movimento do 0 a 100. Se eu quiser diminuir um pouquinho aqui no final, eu uso as setas aqui no controle de keyframe, vou para o segundo e diminuo um pouco a escala. Vamos deixar aqui em 74%. E agora ele vai fazer a animação de 0 a 74. A animação está bem linear e está devagar. Então se eu quiser aumentar a velocidade, eu posso utilizar esse cursor aqui embaixo, né, arrastando com o botão esquerdo para aumentar o tamanho e puxar o keyframe um pouquinho para o começo. E agora ele vai ficar um pouco mais rápido. E se eu quiser aumentar a velocidade, é só puxar mais um pouquinho e ele aparece bem rapidinho na tela. E agora, para o retângulo sumir da tela, eu tenho duas opções. Eu posso arrastar o meu cursor aqui para o final, clico aqui para criar um novo keyframe, para que ele fique na mesma posição do keyframe anterior, até aqui, e aí eu arrasto um pouquinho para frente e coloco aqui em 0, e ele vai criar um segundo keyframe, fazendo com que o meu objeto suma da tela. Apareceu, sumiu. Tem um outro jeito fácil de fazer também. Você pode selecionar com o botão esquerdo do mouse os dois keyframes, clicar em Ctrl C, vir aqui na frente, Ctrl V, e aí você pega o keyframe que era o do início e arrasta para o final para ele fazer o efeito contrário. Está feita a animação do meu objeto. Uma animação utilizando a escala. E vamos agora fazer uma animação de posição. Vou diminuir um pouquinho. Como não tem keyframe habilitado, então eu posso mexer no cursor e ele continua em 75. Agora eu quero fazer com que esse texto ele entre na tela. Então para isso eu utilizo a animação de posição. Eu clico aqui em posição. Tá vendo que ele já criou um keyframe nesse ponto, mas eu quero que ele apareça na tela. Então eu arrasto o cursor um pouquinho para trás. Venho aqui no controle de posição e puxo ele para cá. Então eu posso arrastar ele para o início e pronto, o Premiere vai criar um efeito, uma animação de posição. Da mesma forma como no efeito de escala, eu posso clicar com o botão direito, vir aqui na frente, colar os keyframes e inverter a ordem para que ele saia da tela. Tá, agora você diz, Will, quero fazer um efeito utilizando escala e posição. É muito fácil.
Eu posso clicar aqui, posso habilitar o keyframe de escala. E aqui eu posso fazer com que o meu retângulo ele vá aumentando conforme ele apareça na tela. Eu utilizei o efeito de escala e de posição ao mesmo tempo. Lá no final eu faço a mesma coisa, crio novamente um keyframe idêntico à posição anterior, para que ele mantenha o tamanho nesse trecho. E aí no final eu coloco aqui a escala 0, porque aí ele vai voltar e ele vai diminuir. Se eu quiser manter apenas o efeito de escala, eu venho aqui em cima e deleto os keyframes de posição. E ele vai fazer o movimento de escala como estava no começo do nosso tutorial. E agora vamos para a parte importante, tá? Perceba que o efeito ele começa aqui no meio. Mas eu poderia fazer com que esse efeito crescesse a partir daqui, desse cantinho. Para isso, eu preciso mudar o Anchor Point, que é o eixo de rotação, o eixo de movimento desse efeito. Aqui, quando você clica em Anchor Point, perceba que tem um pontinho aqui, ó, bem no meio. Quando eu clico em Anchor Point, ele já aparece, então eu posso modificar o meu Anchor Point e colocar aqui no final. O que acontece? Agora o meu efeito de escala não começa mais pelo meio, e sim pelo canto onde eu habilitei o Anchor Point. Se eu quiser que o efeito comece por cima, eu venho aqui, pego o Anchor Point e mudo para cima. E ele vai aparecer lá de cima. Então é para isso que serve o Anchor Point. É como se fosse o eixo de rotação, o eixo de movimento desse efeito. Onde o Anchor Point estiver, vai ser o eixo de movimento, o eixo de rotação, enfim, do movimento que você quer fazer aqui no Adobe Premiere. Bom, deixei aqui habilitado o efeito de escala, agora nós vamos para um outro detalhe, que é a velocidade do keyframe. Aqui ao lado do escala, toda vez que você vai mexer tanto em posição, escala ou em qualquer outra coisa, aqui ao lado tem uma setinha que você controla a velocidade do movimento, que você pode criar suavizações nesse movimento. Perceba, quando eu clico aqui na setinha, ele abre essas linhas. Então eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Da forma original, o efeito ele tá de uma forma linear. Ele começa e termina na mesma velocidade. Uma coisa bem legal aqui é que eu posso mexer na velocidade desses keyframes. Para isso, eu clico com o botão direito e habilito essa função Easy In. E agora eu tenho um controle aqui na minha timeline que eu posso puxar e criar essa onda no movimento. Ele começa rápido e depois vai ficando mais lento. Perceba que o efeito ele fica bem mais suave. E se eu quiser fazer o contrário, a mesma coisa, tá? Seleciono os dois keyframes, clico com o botão direito em Easy Out. E aí eu posso fazer o movimento contrário. Ele pode começar mais lento e chegar mais rápido. Eu utilizo bastante essa opção, mas caso você queira utilizar uma opção automática, clicando com o botão direito, tem também essa opção aqui no próprio Premiere. Você, em vez de utilizar a opção linear, você pode utilizar esse aqui, o Bezier ou Bezier. Clica com o botão direito e ele já vai criar essa suavização no movimento. E isso funciona para tudo, tá? Você pode utilizar para animar keyframes, mas pode também utilizar para animar um efeito. Posso vir aqui na barra de Effects Control, vou utilizar aqui o desfoque gaussiano, vou jogar em cima do meu vídeo, aqui embaixo, e vou criar um efeito de desfoque. Quando eu clico aqui no vídeo, eu venho aqui agora na aba Effects Control, aqui em Gaussian Blur. E da mesma forma que eu fiz no movimento, eu vou criar aqui no efeito de Blur. Então eu vou habilitar aqui o Keyframe. Vou jogar um pouquinho para frente, tá? Vou criar um novo Keyframe para que ele fique nessa forma. E aí no Keyframe de trás eu vou aumentar o desfoque. E aí o Premiere vai criar um efeito da câmera focando automaticamente. Ok? Isso funciona para todos os efeitos, para qualquer efeito que você for aplicar no vídeo, você controla a intensidade, o movimento, tudo utilizando um keyframe. Da mesma forma, o movimento de câmera. Perceba que aqui também eu já tinha criado keyframes de posição, onde eu fiz os movimentos aqui de câmera. Eu vou apagar e vou fazer novamente para vocês verem. Crio aqui um keyframe e aqui eu vou diminuir a escala. Vou posicionar aqui em outro lugar
E aqui ele já vai fazer, ó, o movimento de câmera no início do meu vídeo. E aqui na frente eu utilizei várias vezes esse movimento, utilizando os keyframes de posição e escala para movimentar a minha câmera para o lado, e também utilizando o keyframe de rotação para fazer esse giro no vídeo e essa transição de imagem para o outro. Então é isso, pessoal. Tudo que você precisar animar aqui no Adobe Premiere, você utiliza os keyframes, tanto imagens, se você inserir uma foto aqui no Premiere, você consegue animar utilizando o keyframe, um movimento de câmera, de texto, tudo que você precisar animar, você utiliza a interpolação de quadros-chave ou simplesmente a animação de keyframe. Eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial. Agora pegue o seu celular, grave seus vídeos aí com a sua câmera, com seu smartphone e teste todos esses efeitos. E claro, se puder, deixe o seu comentário aí no nosso vídeo, se inscreva no canal e deixa um like. Até o próximo tutorial. Tchau!